Adquira sua tag e viaje com passe livre em todos os pedágios do Brasil. Procure o Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37 e aproveite. Sou Zé Carlos de Oliveira Campos Júnior, promotor de justiça do PROCON estadual, falando aqui pra gente sobre esse trabalho de fiscalização nos postos de combustíveis aqui de Patos de Minas. Doutor, como é que foi feito esse trabalho? Bem, a gente mandou o fiscal ir a 34 postos que estão autorizados pela Agência Nacional de Petróleo para funcionar na área urbana de Patos de Minas. E, além disso, nós fiscalizamos um posto que não está na área urbana, mas está na estrada, que é um posto que está dentro de contexto do mercado. Então, todos os postos da cidade receberam a visita do fiscal do PROCON. E o fiscal esteve para constatar o preço que estava sendo praticado no dia da fiscalização, na bomba. Ele tirou uma foto da bomba. E também ele pegou uma nota fiscal de aquisição do combustível junto à distribuidora na data anterior da entrada em vigor do decreto que reduziu o alíquota do ICMS, com o cupom fiscal correspondente de venda ao consumidor e um cupom fiscal de data posterior à entrada em vigor do decreto que reduziu o alíquota do ICMS e o cupom fiscal de revenda para o consumidor. Nós fizemos o planilhamento desses dados e constatamos que houve uma certa demora no repasse do preço para o preço praticado para o consumidor da redução da alíquota do ICMS, mas não houve nenhum indício de violação aos direitos dos consumidores. Foi realmente dinâmica de mercado, relação com o fornecedor, no caso com as distribuidoras, que demoraram também a repassar a redução da alíquota do ICMS para os postos revendedores de combustíveis. A questão de giro de estoque, nós inclusive constatamos que alguns postos revendedores de combustíveis tiveram, diante da agilidade dos seus concorrentes, que vender combustível a preço de custo para poder não perder clientes. Então, a gente fez um trabalho árduo, o planilhamento, a coleta de informações para tentar tranquilizar o consumidor quanto a esse aspecto. Por que demorou a repassar a redução da alíquota do ICMS, do etanol e da gasolina para o consumidor? Hoje, doutor, todos os postos já repassaram essa redução de 31% para 18% na gasolina? A gente verifica que, sim, a maioria dos postos repassou para a gasolina comum, todos repassaram, para a gasolina aditivada todos repassaram. Agora, teve um produto, que é a gasolina premium, que os postos não fizeram aquisição de novos estoques. Então, é interessante que, não tendo feito aquisição de novos estoques, eles não pegaram a alíquota nova. E não pegando a alíquota nova, o consumidor vai verificar que quem vende gasolina premium aqui na cidade está vendendo um preço muito alto comparado com a gasolina comum e aditivada. E isso não significa que tem fraude aí, né, doutor? Porque não fizeram aquisição pelo novo preço com a redução. Não tem fraude. Na realidade, é importante a gente ressaltar para o consumidor que o preço no posto revendedor varejista de combustível ele não é regulamentado pelo governo. A gente, nos postos revendedores varejistas de combustíveis, vige o regime de livre mercado. Então, o consumidor muitas vezes tem aquela visão de que o governo controla o preço no posto revendedor, quando que isso não é uma realidade. Isso depende das dinâmicas de mercado, relação com fornecedores. Então, um posto bandeira branca tem, às vezes, mais facilidade, porque ele tem a liberdade de adquirir de qualquer distribuidora o combustível. Então, ele pode escolher pelo preço. Eu vou pegar da distribuidora que está me fornecendo pelo preço mais barato. E, com isso, ele consegue ter um preço final para o consumidor mais barato do que um posto de bandeira que está vinculado à distribuidora da bandeira. Foi verificado, inclusive, a margem de lucro, né, doutor? Os postos aqui de Patos de Minas, pela investigação que foi feita, não subiram sua margem de lucro. A gente fez uma análise do percentual do lucro bruto, que é o lucro que não leva em conta as despesas dos postos de combustíveis, com a manutenção de funcionários, pagamento de impostos, enfim. E a gente verificou que não houve mudança significativa no comportamento desse elemento, que é o lucro bruto. Então, em percentual, ficou praticamente estável, algumas oscilações para cima ou para baixo, mas próprios da dinâmica de mercado. Agora, doutor, uma ferramenta importante que foi disponibilizada para o consumidor é um aplicativo que dá para o consumidor ver em tempo real quanto está custando, quanto que está sendo praticado o preço do combustível nos postos.
Sim, Maurício, hoje o consumidor tem essa possibilidade, que é uma nova ferramenta que foi criada pela Secretaria de Estado da Fazenda, que é o aplicativo Educação Fiscal, que está presente nas lojas de aplicativos, tanto dos celulares Android quanto dos celulares iOS, né, da Apple. O consumidor ele pode baixar esse aplicativo e ele é gratuito, porque ele é mantido pela Secretaria de Estado da Receita Estadual, né, da Fazenda Estadual. E um dos elementos desse aplicativo, ele faz um comparativo de preços, com base nas informações que os postos repassam para a Secretaria de Fazenda ao lançarem os dados dos cupons fiscais. Então, você consegue determinar ali no aplicativo um raio de distância de 2 a 20 quilômetros, e ele faz uma pesquisa de preço instantânea com base nas informações que foram coletadas pela Secretaria de Estado da Fazenda. Você consegue detalhar essa informação, você vê lá, olha, o cupom fiscal que serviu de base para esse preço, ele é um cupom fiscal de ontem, um cupom fiscal de hoje de manhã. E aí o consumidor, com base nesse aplicativo, se a principal referência de consumo dele é o preço, ele pode se deslocar diretamente para o posto que está praticando o menor preço do mercado, que ele vai ser atendido por esse aplicativo. E ele pode escolher pelo preço, porque aqui a gente não tem constatação de fraude na qualidade do combustível. Nós fizemos uma fiscalização nesses mesmos 34 postos de combustíveis em março desse ano. A ANP fez uma fiscalização também nesse ano. Na nossa fiscalização não foram constatados vícios de qualidade em nenhum posto revendedor de combustível. Então, a gente não tem indícios de que o combustível em Patos de Minas esteja, no momento, sofrendo adulterações. Então, no presente, a fiscalização mais recente é de março de 2022. Foram cobertos todos os postos que estão no perímetro urbano de Patos de Minas. Vieram equipes fiscais de Belo Horizonte para realizar essa fiscalização. E graças a Deus, ou felizmente, né, não há indícios dessa prática de adulteração de combustíveis. Não houve, né, nessa fiscalização que a gente realizou em março.